Pronto? Todo mundo tranquilo? Então vamos elevar o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus, pedindo a Ele a espiritualidade como um todo, que traga para este ambiente a serenidade, o carinho, o amor divino, para que esse estudo que acontece agora na casa de Francisco traga benefícios para todos nós, aprendizado, aprimoramento, que nós possamos aproveitar as oportunidades que Jesus tem trazido para todos nós, encarnados e desencarnados, por intermédio do Teu Evangelho, da doutrina dos Espíritos. Que nós sejamos gratos por tudo que a vida tem trazido para cada um de nós. Obrigado, Jesus, pelo Teu carinho, pela Tua bondade, pela Tua grandeza e pelo Teu amor. Esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Graças Cida, a Deus. vamos lá? Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Cida. Eu já estou vindo aqui à casa de Francisco há algum tempo, né? Tem uma grande turma aqui que vem sempre, que está com a gente. Nós fazemos um trabalho aqui, fazíamos no primeiro sábado do mês, em que a gente trabalhava alguns temas que iam surgindo, temas que a gente entendia que talvez as pessoas quisessem conversar sobre. E mais recentemente nos veio aí essa inspiração para que a gente trouxesse esse estudo sobre mediunidade. Então é muito importante que nesses primeiros momentos a gente entenda o seguinte, é que ninguém quer doutrinar ninguém, ninguém quer impor nada para ninguém. Esse estudo é nosso, é da Casa de Francisco. A Casa de Francisco é uma casa centrada nos ideais do próprio Francisco, que é da simplicidade, do amor e da fraternidade. Isso precisa ficar muito claro para todo mundo. E tudo que a gente vai trazer aqui, ao longo desses 7 meses, que eu espero revê-los todos nos nossos encontros, não vai ser pautado em nenhum achismo, em nenhuma opinião pessoal, porque nesses quase 30 anos de trabalho dentro da Casa Espírita, uma coisa que a gente precisa ter muito claramente, que nós não somos nada. Nós somos trabalhadores do Cristo. Então nós temos que reproduzir aquilo que o Cristo espera de nós. E não aquilo que a minha personalidade, a minha individualidade, o meu egoísmo queira. Então todo esse nosso trabalho, ele é pautado exatamente naquilo que Kardec traz, na literatura que é basilar da doutrina, naquilo que a doutrina espírita considera como importante para aqueles que querem seguir, compreendendo mais ainda os ideais espíritas. E claro, né, a gente está aqui numa construção, e por sermos todos aprendizes do Cristo, todos, a gente está aberto para ouvir a todos. Tá? Eu espero que a gente inicie com os 2 pés direitos, né, nessa tarefa e que ela possa ser produtiva para todos. Tá? Então, eu quero agradecer de coração aí a presença de todos, mas lembrando que a obra não é do Luiz, não é da Zezé, não é da Raquel, não é de ninguém, é a obra do Cristo. E é nele que a gente foca. Se amanhã qualquer um desses sair do caminho, nós não vamos abandonar o ideal do Cristo. Não é assim, Cândida? Porque o ideal do Cristo está acima de qualquer personalismo. Isso é algo que a gente precisa ter nos nossos corações. Então, eu sou professora, né? Toda professora tem alguns tiques que a gente precisa seguir. Eu preparei, eu confesso a vocês que eu não ia preparar. Até hoje, às 6 horas da manhã, não tinha nada programado. Mas aí a espiritualidade, ela conversa com a gente de todas as formas, né? Eles falaram assim, olha, faz e vamos ver o que vai aparecer. Então eu fiz um questionário aqui, que vocês não precisam se identificar se não desejarem, tá? Mas é um questionário para que a gente possa entender um pouquinho sobre a trajetória de cada um.
A gente sabe aqui que tem pessoas que já estão há muito tempo na trajetória. E tem gente que às vezes está começando. Tem alguns que pode achar a mediunidade um tema até bonitinho, mas que causa medo, né? Quem é aí que se sentiria? Tem gente que se você falar assim, tem um espírito aí do seu lado, não está com a cara muito boa. Já não vai gostar, né? Isso acontece, né? E os médiuns muitas vezes sofrem com isso. Então a gente precisa, é só mesmo para eu entender e direcionar o curso da melhor maneira possível, tá? Ontem eu enviei para vocês um compilado de textos para que vocês pudessem, quem quiser ter a leitura complementar, eu acho que isso ajuda, né? Para que vocês possam continuar. Eu vou tentar fazer isso tudo para todos os nossos encontros, para que a gente possa, ainda que eu mande no último minuto, meia-noite da sexta-feira, mas eu vou tentar mandar para vocês esses compilados para que a gente possa ter depois, olha, queria entender um pouquinho, não ficou muito claro aquilo que foi dito, queria entender um pouquinho. E aí, ô Zezé, levanta aí e me ajuda aqui. Trabalhar, filha. Eu achando que eu estava tranquila, né? Então, a gente fazer aí eu faço esses compilados, entrego para vocês, e depois vocês vão ter um material, vocês vão poder imprimir se quiser, se não quiser imprimir, coloca em qualquer lugar. Mas eu acho que é importante, a gente, médiums, ou não médiums, né? Porque tem gente que acha que não é médium, mas tudo bem, a gente vai deixando até o momento que descobre que é. Mas enquanto a gente não descobre, a ignorância é a coisa mais bela que tem no ser humano. É a maior proteção que a gente tem, né? Porque enquanto a gente é ignorante, tá tudo certo. A hora que a gente começa a saber das coisas, a gente já não tá mais tão tranquilo, né? Mas é isso. Então, nós vamos começar a nossa caminhada. Se vocês conseguirem entregar esse questionário hoje ainda, seria o ideal, porque aí eu tenho tempo de compilar, de ver as sugestões, tá? Toda sugestão será ouvida, desde que ela não fuja dos ideais da doutrina espírita. Eu sou bem radical nesse ponto, tá? Então, assim, nós vamos trabalhar mediunidade à luz da doutrina espírita, com todo o respeito possível a todas as denominações de crença e de religião, mas o nosso foco é o Livro dos Espíritos da Codificação de Allan Kardec. Então, assim, tudo que vocês desejarem colocar aí, para mim vai ser de muito bom grado. Se não quiserem identificar, não precisa. Não é prova. O Luiz estava preocupado de ser uma prova e ter que ser avaliado. Isso é uma prova do plano espiritual, né? Porque talvez lá em cima vai falar assim, por que você não cobrou aquilo da Cida? Por que você não cobrou aquilo da casa de Francisco? Então, vamos começar a lembrar. A gente tem lá no capítulo, eu tenho lembrado muito dessa passagem, deve ter muito motivo para isso. No capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não coloque a candeia sob o alqueire. É aquela passagem lá, salvo engano, de Mateus, depois a gente confere, mas em que Jesus fala para a gente não colocar a candeia debaixo de um alqueire. A candeia, para quem não conhece, os mais jovens, é a lamparina, né? Isso significa dizer que a gente não coloca a luz que a gente recebe, a gente não esconde a luz que a gente recebe, mas a gente coloca no candeeiro, que é o lugar mais alto para que ela possa fazer luz nos outros lugares. Então eu espero que para todos nós, esses momentos, esses encontros possam ter sentido para nossas vidas. E que a gente possa sair melhor. E para aqueles que ouvirem, vocês vão ouvir, alguns aí vão ouvir coisas que já ouviram, repetitivas. Aí vou pedir que testem a paciência e a misericórdia, que também é uma coisa boa, né, de se testar. Porque se a gente está ouvindo duplamente algumas coisas, tem que ter algum sentido para a vida da gente, né? E a repetição, ela também é um método didático de aprendizado. Se não fosse assim, a gente não estaria até hoje estudando o Evangelho todos os dias e até hoje buscando compreender as coisas que ali estão escritas, né? Mas é isso. Então vamos
começar o nosso momento aí. Pelo que eu senti, parece que vai dar para vocês me entregarem tudo hoje, né? Porque a Zezé já espalhou um monte de caneta aí na turma. Aqui a frente está liberada para vocês. Eu sei que num primeiro encontro, eu espero que não tenha ninguém aqui esperando já sair daqui e sentar numa mesa mediúnica para a gente começar a vivenciar fenômeno, né? Não é esse o nosso objetivo aqui. Nós não vamos fazer isso, pelo menos por enquanto, né? O nosso objetivo aqui é exatamente começar do zero, do passo a passo, relembrando as lições de Kardec, para que a gente possa compreender esse dom, essa bênção, mas principalmente esse compromisso que é a mediunidade. Mediunidade não nos coloca em situação melhor do que ninguém. Pelo contrário, coloca a gente apertado. Porque a partir do momento em que você tem essa necessidade de desenvolver sua mediunidade, seus comprometimentos com o plano espiritual triplicam. Basta saber olhar os nossos médiuns mais conhecidos aí, a vida de sacrifício que eles tiveram, a vida de entrega e de dedicação. Então, que a gente volta a lembrar, eu gosto muito dessa casa porque essa casa representa a simplicidade. E cada casa tem sua essência. Não percam isso. A casa de Francisco tem a essência na simplicidade. Mas a simplicidade não significa o simplório, aquilo que não tem conhecimento, aquilo que não tem uma entrega qualificada. É muito pelo contrário. A simplicidade é aquilo que Jesus pediu para todos nós. E diante dos seus ensinamentos, que nós fôssemos simples. Significa, vamos desarmar. Porque se eu não desarmar, eu não consigo receber nada. Porque se o meu copo estiver cheio, como esse meu copo aqui de chá que eu fui lá buscar, se eu colocar mais uma gota aqui, ele transborda. Então, para que eu possa ter aproveitamento nesses encontros, nesses momentos em que vamos conviver fraternalmente, é preciso que eu libere o espaço no meu coração, na minha mente, para que a gente possa compartilhar. E eu vou contar uma coisa para vocês. Esse momento aqui está muito especial, porque estamos todos juntos. Esse é um momento de muita energia, de muito valor. Talvez depois da pandemia a gente tenha vivido poucos momentos assim, em casas mais afastadas, menores. Porque a gente às vezes até vai lá no Sheila e vê um salão com 200, 300 pessoas, gente em pé, é outra história. Mas eu ando muito pelas casas. Ontem eu tive a oportunidade de falar para uma casa lá de Montes Claros, num rincão lá, numa roça lá no meio do mato. Um trabalho belíssimo, criado no meio do mato. E eles estão testando transmissão. Olha como é que a tecnologia nessa hora é boa, né? E nesse lugar, até me lembrei muito de uma fala de uma pessoa que uma vez, você vai lembrar do que eu falei, a pessoa estava um pouco triste porque ele havia preparado todo o aparato lá para que a gente pudesse fazer uma transmissão e tudo mais, e aí tinham 5 pessoas sentadas para a transmissão. E ele ficou triste, eu falei para ele, calma, porque tem 5 encarnados, mas desencarnado tem muito mais. E a gente começa os trabalhos na casa espírita, um por um, é um passo de cada vez. Não adianta a gente querer impor. Nada que é imposto vai ter sucesso. Então a gente vê hoje a casa de Francisco. Eu já vim nessa casa, eu já até falei isso aqui, porque eu conheço essa casa há muitos anos. Há mais de 20 anos eu estive aqui. Ainda eram uns bancos de madeira, a turma que é mais antiga aqui vai lembrar, era uma casa mais antiga. Eu já vim aqui para falar para 2 pessoas. E hoje a gente vê a casa de Francisco com tantos trabalhadores. Então vamos honrar isso. Vamos honrar a luz do nosso candeeiro. Que nós possamos colocar aí a nossa candeia num lugar visível para que ela possa atender aqueles que necessitam.
Porque é isso que é a nossa tarefa. A nossa tarefa aqui não é de brilhar, não é de aparecer na internet, não é de fazer nada. Porque se estivermos preocupados com isso, nós estamos com certeza indo para o caminho errado. A nossa tarefa aqui é a construção. Primeiro a nossa construção pessoal, da nossa intimidade. E depois a nossa construção diante daqueles que nós podemos auxiliar, que estão no nosso entorno. E é assim que nós vamos seguindo, né? Então vamos lá. Nesse material que eu trouxe para vocês, que eu preparei, eu queria, antes de tudo, chamar a atenção para 2 pontos que eu considero importantes. Não, não é aqui não. Isso aqui é a nossa proposta, tá? A nossa proposta, ela tem todo o embasamento dela é no Livro dos Espíritos. Eu acho que vocês já receberam ela, tá? Toda ela é no Livro dos Espíritos. Então, esse mês nós vamos fazer muito mais uma leitura introdutória e depois a gente vai avançando um pouquinho mais. Deixa eu ver onde é que é aqui. A quantidade de arquivo que sai de uma apresentação, né? A gente fica ali. Eu sou meio agitada, viu? Quando aí vem um monte de ideia e começa a fazer um monte de coisa, não fica muito bom. Mas acaba ficando bom, porque quem está comandando é o Cristo. Então, no Livro dos Espíritos, 2 pontos que eu quero chamar a atenção aqui para nós. Vou aumentar o tamanho aqui, porque nem eu estou enxergando. Imagina vocês que estão aí no fundo. Eu queria chamar a atenção para 2 pontos que Kardec coloca bem no inicinho lá, na introdução do Livro dos Espíritos. A primeira coisa que ele fala é sobre a ignorância doutrinária que causa dificuldades na prática espírita. Muitas desilusões decorrem da falta de estudo sério. Desculpa, gente, Livro dos Médiuns, Oh, tá vendo? Falando Livro dos Espíritos, é Livro dos Médiuns. É para ver se está prestando atenção. Aí, pronto, a minha monitora falou ali, ó. É Livro dos Médiuns, né, gente? A introdução do Livro dos Médiuns, em que Kardec, quando apresenta o livro, ele vai falar sobre essas questões, né? A importância de sairmos da ignorância. E ele fala mesmo dessa questão, e isso eu achei que é muito importante a gente trazer isso aqui para o nosso pensar, né? Depois o nosso sentir e aí o nosso fazer, porque a regra é essa. Primeiro a gente tem que entrar na nossa mente, fazer sentido no nosso coração para que a gente possa fazer entrega em ação. Então não adianta eu sentar numa mesa mediúnica se eu ainda não entendo as minhas dificuldades e até mesmo se eu ainda não conseguir centrar ali num conhecimento, mais numa orientação. Porque teoria e prática são muito importantes. A gente não tem que se inchar de conhecimento para sair por aí. Mas, gente, se a gente tem essa riqueza que é o Livro dos Médiuns, ia falar dos Espíritos de novo, porque ele é importantíssimo, que é a nossa primeira obra. Mas se eu tenho essa riqueza, como é que eu vou abrir mão dela? Por que eu vou fazer isso, né? Então, Kardec já abre dizendo sobre isso, que a ignorância doutrinária vai causar dificuldade, sim. Que essa obra, ela visa orientar e prevenir erros, servindo de guia prático baseado em longa experiência e estudo cuidadoso. Antes de Kardec escrever o Livro dos Médiuns, ele escreveu um livro, um guia prático para a mediunidade. Esse guia ele foi impresso no Brasil, salvo engano, uma única vez. Porque depois o próprio Kardec falou assim, olha, eu não vou mais imprimir ele, porque agora vai ter o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Vai ter o Livro dos Médiuns. Mas esse guia prático, ele existiu. E ele fala desse guia prático, né? Então, Kardec, todo mundo conhece a história dele, mas assim, vocês vão me perdoar, porque a gente vai ficando velho e vai dando Alzheimer e vai repetindo toda hora, né? Mas é a prática da paciência também. Kardec era um pedagogo que já era muito famoso, que já tinha obras publicadas como Hipólito. E ele abre mão dessa sua notoriedade dentro do ambiente francês para se tornar Allan Kardec. E olha que desafio, né? Num ambiente em que o espiritismo, com toda certeza, não existia para ninguém.
Vocês já pararam para pensar? Hoje, honestamente, não precisa me responder. Quantos abrem o peito em qualquer lugar para dizer que são espíritas? Porque a gente sabe que existem resistências enormes. Resistências enormes, principalmente em razão de quê? De ignorância. Porque ao contrário do que muita gente pensa, nas casas espíritas a gente fala mais de Jesus do que de qualquer outra coisa. Mas aqui, ao contrário do que a gente gostaria, infelizmente muitos irmãos nossos nos veem como pessoas que falam de coisas ruins, do mal. Né? Então, é muito estudo para que Kardec pudesse chegar ali no Livro dos Médiuns. E aí, ele fala também do desejo de se comunicar com os espíritos, é natural, mas não basta métodos mecânicos, como girar mesa, escrever com lápis, exige preparo, discernimento e conhecimento. Às vezes a gente até chega na casa espírita a partir de fenômenos que vão acontecendo na vida da gente. A grande maioria dos médiuns, principalmente os ostensivos, chegam assim. Porque começam a vivenciar experiências muitas vezes dolorosas pela mediunidade, pelo despertar da mediunidade, que às vezes é agressivo. É agressivo por quê? Porque a gente não consegue controlar, não consegue se educar. Médium que dá passividade em qualquer lugar, ele não está educado. Kardec deixa isso muito claro. Porque quem é dono do meu corpo sou eu. O espírito comunicante, ele pode estar aqui, me intuindo, mas eu só vou dizer o que ele está me falando se eu passar pelo meu filtro. E se meu filtro estiver estragado, vão passar coisas que não são boas. Coisas que talvez não fossem interessantes. Então é por isso que ele fala o tempo todo dessa importância, né, de sermos cuidadosos, de nos educarmos, de estudarmos, para a gente entender que não é só sentar e sair escrevendo. Qualquer pessoa que tem habilidade de escrita, se sentar, escreve qualquer coisa. Estou errada? Eu tenho certeza que aqui, se eu perguntar quem é bom de escrever aí, e põe vocês num cantinho ali e fala, agora escreve para mim algumas mensagens. Escreve. Ah, mas você está dizendo o quê? Você está dizendo, então, que a psicografia pode ser alguma coisa inventada pelo médium? Se ele não tiver sério, pode ser até que inconscientemente ele esteja produzindo coisas da sua inconsciência, daquilo que ainda não foi, que não é, talvez, uma comunicação. A gente sabe disso porque a gente vai estudar aqui animismo e mediunidade. São coisas diferentes. Então, para que a gente possa se proteger, e pior do que o animismo, né? Obsessão, que também vai ser tema nosso aqui. É quando, às vezes, estamos achando que estamos sendo conduzidos por um nível aí e acabamos estando sendo enganados. Porque vocês concordam comigo que é muita pretensão quando a gente estuda lá a escala de evolução espiritual. Aí a gente tem lá os mundos, né? Não é assim que a gente aprende? Aqui está o primitivo. E nós estamos aqui, provas e expiações. Tentando ir para o de regeneração. Qual que é o outro aqui? É o ditoso. E o outro aqui? Angelical. É o angelical. Nós estamos mais perto daqui ou daqui? A pergunta é simples, é matemática. Quem é das exatas me responde. Eu estou mais perto do chão ou estou mais perto do teto? Então vamos combinar uma coisa? Será que os espíritos que estão aqui conosco, que a gente sabe hoje, que é algo mais ou menos perto de 21 bi, não é assim? A população da Terra talvez esteja aí em torno de 7 bi e meio, talvez, perto disso. Onde é que está essa outra turma aqui? Matematicamente, onde é que está essa turma aqui? Está no plano espiritual. E quem é essa turma aqui? São parecidos conosco. Estamos mais próximos daqui do que daqui.
Mas não é uma turma boba, né? Porque essa turma aqui sabe trabalhar. E outra coisa, e essa turma que tá essa diferença aqui, ó, ela sabe muito bem como trabalhar aqui em nossa vaidade, em nosso egoísmo. E o médium é pego na vaidade. O médium é pego na sua ganância, no seu egoísmo, de achar que ele é um privilegiado. É ali que é a nossa casca de banana. É ali que nós escorregamos. É quando nós vaidosamente achamos que nós somos os bambambãs. Mas quem coloca isso muito em nós, é claro, né, que também nós somos captadores. Só entra em sintonia comigo se tiver na minha intimidade, essa possibilidade. Então, voltando para Allan Kardec, né? Não há fórmula mágica para se tornar médium. Mediunidade depende de predisposições naturais e desenvolvimento responsável. Como eu disse, tem muitas pessoas que chegam na casa espírita já com a faculdade aflorada. Como também tem muita gente que chega assim e começa a fazer o estudo e acaba. Minha mediunidade sumiu. Porque não era o objetivo que você trabalhasse como médium ostensivo. Mas era que você pudesse vir e se transformar. Mas se nós queremos, e aí não é a Cida, não é ninguém que está dizendo, é Allan Kardec. Nós precisamos pensar nesse desenvolvimento responsável. E mais ainda, né, quando a gente vai estudar a obra espírita, a gente vê a mediunidade com Jesus. O tempo todo. Não é nem com Kardec, porque o próprio Kardec falou, se um dia eu falhar, me abandonem e sigam com Jesus, porque esse não falha. E ele foi o médium dos médiuns, ele é o médium dos médiuns. E em nenhum momento da sua história nós temos nenhum tipo de estrelismo, de vaidade narrada em que Jesus pudesse se colocar como o superior a todos, muito pelo contrário. A cena do lava-pés é extremamente simbólica para nós. Porque lavar os pés das pessoas era um ato de humilhação e de humildade. Quem fazia isso eram os escravos. E ele, como anfitrião de uma ceia, ele se levanta e pega a bacia de água lá, não sei o que é que ele usou, e lava o pé de cada um. Tanto é que Pedro, e aí vocês vão lembrar, na sua simplicidade e ignorância, pede que Jesus também lave seu corpo, porque já que está lavando, lava tudo, né? Mas a lição não era aquela, né? O que Jesus queria dar a lição era a lição de simplicidade e de humildade. Então ele, o médium dos médiums, ele usa o tempo todo aí essa simplicidade, esse amor conosco, né? Então o livro dos médiuns, segundo Kardec, tem finalidade educativa e formativa, não apenas para médiuns, mas para todos os que observam fenômenos espíritos. É rejeitada a ideia de um manual prático e superficial, pois isso estimularia práticas levianas e perigosas. E a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente às vezes fala até de uma forma abrupta, né? Médio ostensivo não pode dar passividade fora da casa espírita, fora da reunião mediúnica, não é por nada, é porque Kardec fala dos riscos. Mediunidade desequilibrada leva a desequilíbrio psíquico, leva a loucura. Os nossos manicômios estão cheios de gente doida. É médium, vai lá, você vai achar um monte de médium. Só que quando chega nessa instância, a coisa já ficou muito complicada. Nós temos hoje um hospital que é referência em doenças psiquiátricas e espirituais, que é o André Luiz, referência mundial. A maioria ali, muitas vezes, são médiums que inicialmente iniciaram ali com uma mediunidade aflorada, desequilibrada. E claro que tem a questão fisiológica também. Hoje a medicina não nega isso, a espiritualidade nunca negou isso. É por isso que entre
as salas de tratamento séria, não existe esse negócio, para de tomar remédio de médico, não. Continua no médico. Mas, e agarra na espiritualidade, porque a espiritualidade pode intuir o seu médico. Isso é mediunidade. Então, essas questões são importantíssimas, né? Para a gente não sair por aí praticando de forma leviana, de forma perigosa. Experiências sem preparo causam más impressões, alimentam o ceticismo e favorecem a zombaria. Muitas vezes a gente vira alvo por situações desnecessárias. A gente pode virar amanhã, a gente até expõe uma doutrina séria por falta de entendimento, né? A obra procura afirmar o caráter sério, filosófico e moral do Espiritismo, afastando sua associação com diversão ou superstição. Eu sei que eu nem precisaria estar falando nada disso aqui, mas se veio é porque a gente tem que falar, né? Isso a gente sabe. É mais para a gente se lembrar. E a gente sabe que a gente não fala só para os encarnados. O progresso da doutrina espírita se intensificou ao adotar fundamentos filosóficos, atraindo pessoas esclarecidas. Na segunda edição, é mais completa e revisada com o auxílio dos espíritos, incluindo instruções práticas, correções e exclusões de partes repetidas. Isso está lá na introdução. A introdução adverte que o espiritismo deve ser estudado com seriedade e ética e que ele se endereça aos que buscam a verdade e compreensão e não ao entretenimento. Então, turma, é bem isso que a gente vai ter como foco. É Allan Kardec. E Jesus. Jesus acima de Allan Kardec, sempre. Mas é esse que é o nosso foco, é esse que tem que ser o nosso foco. E eu espero, assim, de coração, que a gente possa abraçar essa causa e seguir juntos. A gente sabe que no caminho acabam ficando alguns. Mas um ponto que é preciso que a gente entenda. Eu não abro mão de seguir o que está na doutrina. Mas qualquer sugestão doutrinária é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Isso aqui não é o curso que a Cida está dando ou que a coordenação está propondo. Não. Esse é um curso nosso, é uma construção coletiva. É um momento em que nós vamos parar 2 sábados por mês, sentar para a gente ver, para a gente rever, para a gente recordar técnicas e práticas. Porque isso é importantíssimo para a gente seguir. Né? Aqueles que ainda não estão enfronhados em reuniões mediúnicas, né, vão também conhecendo aos poucos, para que possa entender um pouquinho mais. O primeiro capítulo do Livro dos Médiuns traz a seguinte indagação: há espíritos? Mas essa pergunta não é boba, não, Cida? Você está me perguntando se há espíritos? Eu estou aqui porque eu acredito que há espíritos. A gente sabe que nem todo mundo não é tão simples assim, né? Porque as pessoas às vezes querem que a gente prove que Deus existe. Faz Deus aparecer aqui. Imagina quando eu falo que tem espíritos. Que os espíritos estão aqui entre nós. O materialista vai rir da nossa cara. Aqueles que se beneficiam da fé alheia para angariar poder na Terra, também não querem saber que há espíritos. Porque já pensaram? Nós estamos aprontando aqui e os espíritos estão acompanhando a gente e nos avaliando. A gente não gosta nem que a família da gente nos avalie, não é assim? O nosso maior inquisitor são os nossos familiares, né? Porque às vezes a gente fala assim, vou mudar de vida, vou ser alguém melhor, aí vem alguém lá da sua família que te conhece há muito tempo e fala assim, mas você? Vai não. São os nossos desafios, a gente vive isso, só para você ver como é que a gente... o tempo todo. Aí vocês imaginam essa turma do plano espiritual, que a gente já aprontou com eles lá. E volto a dizer, por misericórdia, a gente não sabe o que a gente foi, porque se a gente soubesse,
Nem de casa a gente saía, né? Nem do útero da mãe a gente saía. Mãe é dia das mães. A gente fica agarrado lá, ó. Eu ia ficar agarrada no da minha mãe 57 anos. Essa é uma briga, né? E aí a gente vai entendendo. Às vezes até as dificuldades para os espíritos reencarnarem, para os espíritos quererem vivenciar, porque não é fácil. Aqui nós estamos numa vida de desafios. Então essa primeira parte ali, ela é interessante, né? Porque a dúvida sobre a existência dos espíritos vem da ignorância e de uma imagem fantasiosa herdada de mitos e superstições. Acreditar nos espíritos está ligado à aceitação da alma como entidade inteligente e imortal, distinta da matéria. O espiritismo oferece demonstração experimental da existência da alma, ao passo que o espiritualismo tradicional se limita a demonstrações dogmáticas. Kardec faz todo o projeto, né, das obras da codificação, ele constrói tudo sobre métodos científicos. E é isso que nós, enquanto espíritas, precisamos entender. Até para a nossa fé ficar mais consolidada. Eu preciso entender que método científico, porque as nossas maiores universidades do planeta reconhecem métodos científicos utilizados por Kardec. Então a gente precisa conhecer esses métodos para que a gente não tenha dúvida, porque se a gente tem dúvida, se eu não estou certo do que eu estou fazendo, é muito mais fácil plantar em mim a desesperança, o descrédito e até o engodo, né? A enganação. Eu fico mais vulnerável. Então é muito dentro dessa perspectiva que Kardec vai falando para nós ali, olha, o Espiritismo nos dá o quê? Demonstração experimental da existência da alma. Ao passo que o espiritualismo tradicional se limita a demonstrações dogmáticas. A gente vai fazer um passeio aí sobre esses momentos. Se aceitamos que a alma sobrevive ao corpo, e aqui essa lógica aqui é bem interessante, está lá nesse primeiro capítulo, né? Se aceitarmos que a alma sobrevive ao corpo, é natural aceitar que ela tem consciência própria, vai para algum lugar, mas não necessariamente para o céu ou para o inferno físico, está no espaço infinito formando um mundo invisível que nos cerca. Eu espero que aqui não tenha ninguém pensando ainda que nós vamos ter espaço separado, que tem lá o inferno que guarda todos aqueles espíritos, né, os demônios, os daimons. E que tem um espaço bonitinho, onde tem só os anjinhos tocando arpinha, tomando sopa fluidificada, né? Eu espero que aqui a gente não tenha mais isso. Porque a nossa própria experiência já nos conta que céu e inferno são estados da alma. Que eu posso estar no melhor ambiente do mundo. Mas se a minha intimidade estiver em conflito, dificilmente eu vou conseguir, né, me estruturar. Então, se a gente tem consciência, essa consciência não vai necessariamente para o céu ou o inferno físico, que ela está no infinito. As ideias de penas e recompensas eternas em lugares físicos são irracionais frente à ciência. A justiça divina é melhor compreendida pela evolução moral da alma. De tudo isso que a gente está falando aqui, talvez o ponto mais importante que a espiritualidade espera de nós é que a gente evolua moralmente. É o nosso crescimento moral, é a nossa busca por sermos melhores. Espíritos são, portanto, as próprias almas humanas desencarnadas, não seres à parte. Eu acho que aqui também isso é um ponto que para nós é pacífico, né? Desencarnou aqui, não virou anjo lá. Ainda que, e claro, mas quando a pessoa, às vezes, ela não é tão boa, mas ela morre e todo mundo falando bem dela, isso está errado ou está certo? Está certo, eu tenho que falar bem. E pode ter sido a pior pessoa do mundo, eu tenho que achar alguma coisa para falar, era um bom filho, era um bom pai,
Era um cidadão que pagava seus impostos, era uma pessoa que cuidava da sua comunidade. Porque nós temos que mirar em quem? Quem que é o nosso modelo e guia? Jesus. E Jesus, quando atendia aquela turma lá, como é que ele fazia? Ele orava, não, você não vai atender não, que você é prostituta, eu sei onde você estava ontem à noite. Ele falava isso? Não. Jesus olhava para os ladrões, para os leprosos, para os doentes, os excluídos, né, que a gente chama de párias da sociedade, e ele excluía, ele saía correndo? Não. Então a gente tem que mirar no exemplo de Jesus, né? Ainda que aquele irmãozinho não tenha sido grandes coisas, mas não sou eu que vou fazer esse juízo de valor. A gente acha alguma coisa. Nem falando, mas que cabelo bonito que tinha, né? Não é assim? Nossa, mas olha, você sabe que ele ainda era uma pessoa boba quando ele estava na rua, ninguém pegava, ninguém brigava com ninguém. É uma virtude. A gente precisa trazer esse olhar, né? Desabituar o nosso olhar nas coisas negativas. Porque é fácil você falar assim, aponta o erro do outro. Às vezes é até mais fácil, né? Quando a gente conhece pessoas que são conhecidas de outras pessoas, a gente ser advertido com relação aos defeitos. Porque as qualidades nunca aparecem. Não é? A boa parte, exatamente, é isso. É esse olhar para a luz. Porque cada um de nós aqui tem em nós luz e treva. Com toda certeza. Mas a gente precisa buscar a luz que está dentro do outro. Que está dentro de nós e que está dentro do outro. Né? Porque se eu enxergo a luz do outro, eu estou também acionando minha luz. Se eu estou enxergando só a treva do outro, eu estou acionando a minha treva. A treva é minha, não é do outro, é minha. Então, quando eu falo, olha, você viu ali como é que ele não presta, não sei o quê, não é a outra pessoa que está com treva, sou eu. Né? Então, essas almas desencarnadas, né, elas vão continuar. E nós, quando desencarnarmos, estaremos por aqui. Nós vamos fazer parte dessa turma aqui. Vai só invertendo, né? E aí a gente precisa se cuidar um pouquinho. A existência dos espíritos decorre, logicamente, da existência da alma. O espírito é um ser com forma, embora invisível, envolto em um corpo fluídico chamado perispírito, que ainda conserva propriedades da matéria. O perispírito permite interação com o mundo material, sendo o meio pelo qual os espíritos se manifestam. As comunicações entre espíritos e encarnados é lógica e natural, considerando que somos essencialmente espíritos em corpos materiais. Então não tem nenhuma invenção de roda, gente. Eu não converso com você? Por que eu não vou com o meu espírito e não conversa com outro espírito? Não tem, ninguém está inventando a roda aqui não, é uma questão lógica. Agora, a gente tem aqui na Terra uma frase, né? Diga-me com quem andas, que eu direi? Tu és. É o contrário. Diga-me quem tu és, que eu vou dizer com quem tu andas. Porque sou eu que vou atrair. Sou eu que vou convidar a turma para andar comigo. Então, quem que eu sou? O convite da doutrina espírita é que voltemos a viver o cristianismo primitivo, que é aquele momento em que nós não precisamos mais mostrar quem é quem aqui. Eu não vou dar carteirada. Quando eu estou no ambiente social, o que eu faço? Não, eu sou isso, sou aquilo outro, sou não sei o quê, sou dono de não sei o quê, né? A gente só conta títulos terrenos. Num ambiente cristão primitivo, não quero saber o que você é. Mas nós estamos sentados aqui numa proposta de fraternidade. Então, todo mundo aqui é igual. As nossas vaidades ficam lá fora. Elas não interessam. Então, é bem isso. Isso é bem importante para nós, né? A gente ter isso no coração. Vamos lá.
O perispírito, já falei, a comunicação entre os espíritos. Então, é lógico, os opositores do espiritismo devem provar a impossibilidade da comunicação espiritual, o que ainda não foi feito com base científica válida. A razão lógica, a lógica e os fatos observáveis sustentam a doutrina espírita, sendo a simples negação insuficiente como refutação. Bom, o que, na verdade, a gente vai lembrar nesses processos é que nós também não vamos sair por aí levantando bandeiras para brigar com ninguém, né, gente? Isso nem é cristão. Não faz sentido a gente sair por aí, agora o meu irmão evangélico vai ser meu adversário. Não, ele é seu irmão. Muito pelo contrário, quer aprender a ler Bíblia? Senta com um evangélico. Estuda com ele. Eles são bons, porque eles estudam. Ah, mas eles têm... Aí já é outra coisa. A gente tem que aprender a filtrar. Assim como os espíritas também. Tem muito espírita que é cheio das verdades e das certezas, mas que é incapaz de ouvir, de receber. É incapaz de receber uma crítica. E médiuns, vigiem, porque a mediunidade nos coloca numa situação de extrema vulnerabilidade e vaidade. A gente tem que lutar todo dia, porque às vezes um vem e fala assim, uma coisinha no ouvido da gente, a gente acha que é ataque. Mas sabe quem está plantando isso? São as nossas companhias. Quando a gente se protege, quando a gente olha para a crítica como algo que pode fazer sentido, é claro que tem muitas críticas que a gente vai receber e que são muitas vezes deletérias, né? São os detratores, são os haters, né? Assim, numa linguagem mais moderna. Tem gente que só quer criticar para te derrubar. Mas se você recebe uma crítica uma vez, duas vezes, acenda um alerta e pense, por que será que estão me falando isso? Será que realmente existe? Faça uma análise sincera, faça como Santo Agostinho, agora no Livro dos Espíritos, né, na questão 919. Avalie como é que foi o seu dia, avalie como está sendo o seu comportamento. E se no final você perceber que você poderia ter sido melhor, não tenha nenhum problema em refazer a rota. Não é vergonhoso. Não é vergonhoso pedir desculpas, pedir perdão. E às vezes a gente precisa começar a pedir perdão para a gente mesmo. E a nossa vaidade não nos deixa crescer. Não nos deixa recomeçar. Não nos deixa fazer coisas que seriam muito importantes. E a gente precisa ir nas coisas mais simples da vida, né? Vamos lá, o que vocês acham? A gente começa agora ou a gente dá uma parada e volta em 10 minutos? Acho que é melhor, né? Vamos fazer isso? Tomar um café? Agora eu vou contar para vocês, hein? Tem muita coisa gostosa. Comam rápido para voltar rápido, porque tem coisa demais lá embaixo. Daqui a 10 minutinhos a gente retoma.